Eu lembro que ele era pequenininho e a gente dava pipoca para ele comer, e ele enfileirava todas as pipocas da maior para a menor e depois ele comia. Cerca de 1 a cada 68 crianças no mundo são autistas. Os dados são da Organização Mundial da Saúde de 2016. Eu sou a Carlise, sou psicopedagoga, eu trabalho aqui no consultório, também trabalho na APAE, sou especialista em estimulação precoce e saúde mental. O que é o autismo? Bom, gente, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E é caracterizado por dificuldades na interação social, quando a criança apresenta movimentos e atitudes repetitivas e na interação com o outro. Como é confirmado esse diagnóstico? Esse diagnóstico é confirmado a partir de uma avaliação, né, técnica, é dada uma hipótese diagnóstica, e então o médico, o neurologista ou o psiquiatra confirma o autismo. Logo nos primeiros anos de vida, a criança já apresenta alguns sinais, né? São muitos. Um deles é a questão do contato visual, né? Então ali o bebezinho que não olha, que a mãe chama e não responde, aquela criança que não simboliza, ou que tem um interesse maior por certos objetos, algo que apresenta algum movimento repetitivo, sem funcionalidade. Estes são alguns dos sintomas que trazem um alerta, né? Para procurar o médico e fazer então a avaliação. Tratamento precoce para autismo existe? Existe, eu sou a prova viva disso, né? E é muito importante, porque é nos primeiros anos de vida que o cérebro está a mil, né? Então acontecem as ligações, as sinapses. Então, quanto mais cedo intervir, melhor vai ser para o desenvolvimento dessa criança. Existem graus diferentes? Existem nível 1, 2 e 3. Aí, conforme a criança vai precisando de suporte. Qual é o tratamento indicado? Bom, existem muitos tratamentos hoje, né? O mais indicado é baseado no ABA, mas tem outros tratamentos. Aí o profissional avalia, né, a criança e decide então qual o melhor tratamento para ele naquele momento. Mas eu sempre indico uma equipe multiprofissional, né? Onde haja a participação do psicopedagogo, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do fono, quando precisar da físio também. E por que a taxa de autismo aumentou e se meninos e meninas têm a mesma chance de desenvolver? Algum tempo atrás até tinha estudos que apontavam, né, que a taxa era maior em meninos, tá? Hoje em dia tá meio a meio. E eu não sei, acho que eu não vou afirmar que aumentou. Só que eu acho que antes era um pouco desconhecido, era mais demorado até chegar no diagnóstico, né? Era muito precário, não haviam tantos profissionais qualificados, tantas equipes que trabalhavam, né? Tantos médicos com esse olhar para o autismo. O autismo sempre existiu, só acho que era mais difícil diagnosticar. Como eles eram tratados antigamente, como são agora, só para fazer uma comparação. Agora como tem a estimulação precoce, por exemplo, eles conseguem receber um estímulo com maior qualidade, né? Então, realmente, antes era muito precário, mas por falta desse estímulo, né? Desse diagnóstico que era tão tardio. Hoje a gente tem bebês, né, que os primeiros sinais os médicos já encaminham aqui para o consultório e a gente já inicia a estimulação. Então, com certeza, o desenvolvimento comparado com as crianças de antigamente, que demoravam para ter esse diagnóstico, é super diferente. E como as escolas devem acolhê-los? Com muito carinho e respeito. O papel da escola é acolher, é incluir, fazer inclusão de verdade, com maior carinho e respeito, porque eles merecem. Por que é tão importante um profissional fonoaudiólogo no desenvolvimento de uma criança com autismo? O fonoaudiólogo entra na área da comunicação. Às vezes a criança com autismo ela tem alguns déficits nos pré-requisitos que são importantes para se comunicar. Porque nós, antes de falar, é importante que algumas etapas do desenvolvimento ocorram e ocorram de forma adequada para que essa comunicação aconteça. Por exemplo, é importante a intenção de se comunicar, e essa é uma das habilidades que estão muito deficitárias no autismo. É importante também entender o outro, se comunicar com o outro, entender quando o outro deseja a comunicação, responder essa comunicação de uma forma efetiva.
Como funcionam as terapias? Vai sempre precisar frequentar a fono? A minha atuação como fonoaudióloga assim, da terapia é através do brincar. Porque a terapia precisa ensinar habilidades importantes para a criança, mas através de uma forma lúdica, de uma forma mais espontânea. Não é só ensinado, a criança aprende brincando, aprende de uma forma divertida, aprende de uma forma que aquilo se torne mais prazerosa, para que aquelas habilidades que são importantes serem desenvolvidas, que elas consigam ser desenvolvidas de uma forma mais lúdica. Através do brincar, nós conseguimos estimular todas as áreas importantes do desenvolvimento. Como é descoberto que uma criança precisa ir a uma fonoaudióloga? Quando a criança apresenta algum atraso no desenvolvimento, ausência de fala, com 1 ano e meio mais ou menos, poucas palavras, repertório restrito ou só algumas palavras, todas as faixas etárias, trocas de sons, é importante procurar um fonoaudiólogo. Como se faz a avaliação? Inicialmente, na avaliação, a gente tem que nós precisamos escutar a queixa dos pais. Tudo começa através daquilo que os pais vão nos trazer. Depois dessa avaliação com os pais, as perguntas de todo o desenvolvimento da criança, nascimento, gestação, parto, se a criança tem alguma síndrome, se a mãe teve alguma doença que pode gerar perda auditiva, alguma alteração metabólica, todas essas questões são levantadas durante a entrevista com os pais. Através dessa entrevista, nós notamos que tipo de avaliação vai ser. Quando a criança é muito pequena, geralmente eu uso mais uma avaliação informal através do brincar, para ver em que fase do desenvolvimento aquela criança se encontra. É verdade que o fonoaudiólogo só ensina a falar? Não, o fonoaudiólogo cuida de toda a região de pescoço para cima. Todas as habilidades que são todas as funções, respiração, fala, mastigação, deglutição e também linguagem e voz são atuações do fonoaudiólogo. Como é a comunicação de um autista? Depende, existem autistas que são verbais, autistas que são não verbais. Verbal é aquele que fala, ele fala palavras, fala várias coisas, às vezes pode falar frases, às vezes pode não falar uma frase completa. Os não verbais são aqueles que não falam nenhuma palavra. Nesses casos, nós usamos a comunicação alternativa, que é um sistema de figuras ou até um alfabeto móvel para a criança conseguir se comunicar através daquilo. Porque às vezes a fala é a última coisa que vem, mas a criança precisa aprender a se comunicar. Porque fala é só uma das habilidades da linguagem. A nossa linguagem é muito mais do que apenas falar. Para que serve a fonoterapia? A fonoterapia serve para estimular o que está afetado, ou não afetado, mas aquilo que está deficitário ou que precisa melhorar. Como ajudar a promover a interação social no autismo? Eu acho que promover a interação social no autismo primeiro precisa de respeito. Acho que nós precisamos ver que a pessoa com autismo é uma pessoa, não é só o autismo. Ela tem os seus desejos, os seus anseios, tem aquilo que ela gosta, o que ela não gosta. E acho que nós precisamos respeitar muito aquela pessoa e ver ela como uma pessoa. Porque às vezes não é fácil se comunicar. E então, às vezes, é muito importante o respeito, é muito importante nós nos colocarmos no lugar do outro também. Porque a comunicação, ela é efetiva se nós tentarmos. Mas às vezes nós precisamos tentar de várias formas para conseguir se comunicar com aquela pessoa. E precisamos respeitar também o momento que ela está. Às vezes ela não quer se comunicar contigo, às vezes a tua abordagem foi muito bruta. Principalmente precisamos ter respeito, ter muita empatia com aquela família, com aquela criança e se colocar no lugar dela e tentar de uma forma mais legal para que ela consiga se conectar com a gente e ter um vínculo bacana. A minha experiência começou na PAI, quando eu fiz meu estágio curricular. Teve duração de mais ou menos 1 ano. E agora onde eu comecei a trabalhar lá também. Então é uma experiência curta, mas sim, tem bastante conhecimento na área, porque eu estudo, busco saber mais também para ajudar as famílias. Como é a relação das crianças que possuem autismo com as suas famílias? Bom, a interação social do autismo ela já é prejudicada, né? A gente sabe dessa dificuldade que eles têm dessa interação. Então a gente sempre busca fazer com que a família compreenda um pouco mais de como melhor se comunicar com essa família, buscar alternativas de comunicação, né, para buscar esse contato mais direto. Mas sabe-se que elas têm um certo receio, um certo medo, né, de como vai ser a relação com essa criança.
Então a gente busca sempre acolher essa família para ajudar ela e instruir uma melhor forma de interação. E quando os familiares, quando eles recebem a notícia, eles precisam de algum acompanhamento psicológico? É bem difícil, né, essa notícia. A gente sempre busca, quando vai fazer uma devolução, né, de uma avaliação, por exemplo, acolher essa família antes de tudo, né? Porque ninguém espera um diagnóstico, né? Seja o diagnóstico que for, ninguém quer ouvir um diagnóstico de um transtorno mental, de algo relacionado ao neurodesenvolvimento, né? Então a gente busca acolher essa família e sim, por vezes é necessário um acompanhamento psicológico, na grande parte das vezes. A gente até busca psicoeducar essa família. O que seria psicoeducar? Ensinar sobre o transtorno, como agir com essas crianças, né? Para ver se conseguimos um desenvolvimento adequado também. Qual é a melhor forma de interagir com essas crianças? Eu acredito que muita paciência, muito carinho, né? Muita vontade também de buscar essa interação. E sempre muito devagar. Eu acho que para a gente agir com o autismo, a gente tem que ir devagarinho, ir comendo pelas beiradas, como se diz. Passo a passo. Hoje eu vou brincar um pouquinho contigo, sem cobrar demais, sem exigir demais, para a gente ir adequando essa criança à nossa rotina e a gente se adequando a dela para conseguir uma interação adequada também. E elas possuem dificuldade de lidar com as emoções? Sim, assim como nós também temos dificuldades, às vezes, de lidar com as nossas emoções, né? Em momentos de raiva, por exemplo, às vezes a gente acaba agindo por impulso, depois para e pensa, poxa, eu poderia ter agido diferente. E com eles também é dessa forma, né? E até é algo que a gente trabalha em terapia, né, com eles, que é a questão do reconhecimento das emoções, como melhor agir com determinada emoção também. E como o profissional psicólogo auxilia as crianças com autismo? Bom, o nosso trabalho é de formiguinha também, né? Então a gente vai trabalhar o reconhecimento das emoções, a gente vai ajudar eles na autorregulação, no autocontrole, buscar trabalhar as questões comportamentais também que aparecem, né? E eu acho que é um trabalho muito de família e o paciente, né? A família ela é parte primordial nesse processo também. Como é que as escolas devem auxiliar os alunos com autismo? A gente sabe que tem autistas que não vão conseguir ir para a escola regular, né? Que seriam as escolas nossas, assim, que teria que ir para uma escola especial. Eu acredito que também, como eu disse antes na interação, é uma questão muito de paciência, de buscar compreender a melhor forma que esse aluno aprende, para ir adaptando essas atividades, para ir buscando quais são os interesses, porque a gente sabe que os autistas têm interesses restritos, ou seja, ele tem determinada coisa que ele gosta muito e coisas que ele odeia, que vai desorganizar. Então, pegar esse personagem, esse brinquedo que ele gosta muito e usar como meio de interação com ele para ir buscando, então, a aprendizagem. Qual é a importância de uma nutricionista no tratamento de uma criança com autismo? De suma importância, porque a criança com autismo, eles têm várias desordens metabólicas, que já está bem descrito na literatura. Entre elas é a desbiose, que é um desequilíbrio da flora intestinal, que está associado também com a gravidade do autismo. Então, quanto mais desregulada é essa flora bacteriana, maior a gravidade do autismo. Então, a gente precisa ajustar essa microbiota e identificar alimentos que são alérgicos para essa criança. Eles trazem muito grande uma história de alergia. Então, a gente identifica possíveis alergênicos, supre esse organismo de nutrientes, né? E reduzir a neuroinflamação, que é um grande problema. Como se trabalha a seletividade alimentar de uma criança com autismo? A seletividade alimentar também está muito ligada às questões orgânicas. Eles têm uma certa dificuldade de digestão, menor secreção de enzimas digestivas, o que faz com que essas proteínas mal digeridas da alimentação gerem um desconforto gástrico. Então, eles ficam com a barriga mais estufadinha, eles têm essa sensação de plenitude. Associado a isso, tem as carências nutricionais. Então, muitas das vezes, a gente consegue melhorar muito a seletividade alimentar
tratando as questões orgânicas. Ela é específica para cada criança ou eles têm um alimento foco que eles evitam? Tem muita padrões, né? Cada criança é uma, assim. Mas eles tendem a gostar mais de alimentos que são crocantes e claros, de cor claras. Carne, a gente vê uma maior dificuldade, até por causa do padrão investigatório deles, que parece ser reduzido, não em todos, mas sim. E legumes, verduras, os alimentos que eles mais evitam, né? Principalmente verduras, assim. E existem alimentos que não é aconselhado que eles consumam? A gente não diz que tem alimentos que não sejam aconselhados, mas a gente sabe que alimentos contêm caseína, como de derivados, e o glúten, geram uma resposta mais inflamatória e eles têm muita dificuldade de lidar com esses alimentos. Por questão de digestão, então eles não conseguem digerir de uma forma eficiente essa caseína, que é uma proteína de alto peso molecular. E o glúten também tem a questão da resposta inflamatória a nível intestinal. Então eles têm um maior aumento da permeabilidade intestinal. Como a nutrição pode ajudar no autismo? Melhorar a capacidade desse cérebro se regenerar e absorver os estímulos que são dados para essa criança. O que fazer quando uma criança autista não quer comer? Primeiro, isso, a gente faz esse rastreio de possibilidades orgânicas. Deficiência de nutrientes, tem alguns nutrientes específicos que, quando essas crianças estão com deficiência, eles não têm vontade de comer, né? Então, a gente regula essa digestão da criança. Tira os alergênicos, dá suplementação e tenta reintroduzir algumas alimentações, geralmente alimentos que eles comiam e deixaram de comer, então a gente tenta expor eles novamente. E a gente vai ver, né, se ele respondeu muito bem, geralmente eles respondem melhor, com um melhor padrão, mas muitas vezes tem questões sensoriais, e aí a teórica vai trabalhar. Muitas vezes tem questões associadas ao próprio comportamento, então essa criança sentiu dor quando ela comeu, e ela parou de comer. A gente, quando come uma coisa que faz mal, a gente identifica. E aí tu não come, mas tu sabe que aquilo te fez mal, a criança não sabe. Então, às vezes, ela vai deixando de comer por um processo de dor. Como é que essa criança chega para nós? Na maioria das vezes, ela chega com uma queixa dos pais, dizendo que o meu filho não fala direito. O meu filho tem algumas palavrinhas que ele não consegue dizer, né? Ou o meu filho não fala. Essas são as três possibilidades assim, de chegada, né? Além da chegada já com um diagnóstico estabelecido, já vindo de um neurologista encaminhado para nós. Desde que a gente nasce, nós temos marcos do desenvolvimento. A gente vai pegar essa criança e vai avaliar e vai colocar ela dentro desses marcos do desenvolvimento. Essa criança está com um atraso significativo de fala, ou essa criança tem uma fala telegráfica, uma fala monótona, né? Uma fala ecolálica, que é o quê? Que é uma característica fundamental assim, do autismo. Aparece muito. Eu digo, oi, tudo bem? E ele vai dizer, oi, tudo bem? Ele vai repetir aquilo que eu falei. Né? Essas são umas características de fala da criança com autismo. Tu avalia a linguagem dela também, a organização de todo esse pensamento dela. Como é que se dá essa avaliação? Através de brincadeiras. A gente brinca muito, né? Porque é através da brincadeira que tu vai ver essas características do autismo. Porque o que o autista tem? Ele tem uma falta de interação social. Além das habilidades comunicativas que estão com problemas, podem ter associados movimentos estereotipados, que é aquele movimentinho que faz com a mão, né? Desde esse movimento, o movimento do girar, ou até uma batida de pé no chão. Aí nós começamos a trabalhar com essa criança, no sentido de que a gente tem que entrar, eu trabalho assim, eu entro no mundo dela e trago ela pro meu mundo, tá? Porque é muito difícil essa criança se adaptar na sociedade. A sociedade espera da gente comportamentos típicos e não atípicos. Então a gente tenta trazer ela o máximo possível de uma boa comunicação, que ela consiga se expressar, né? E que ela consiga ter um mínimo de interação para poder dizer aquilo que ela quer. Esses comportamentos repetitivos são muito visíveis, então também a gente trabalha com isso, tentar tirar esses comportamentos. E isso vai diminuindo. Conforme eles vão conseguindo progredir na fala e na linguagem, na comunicação deles, esses comportamentos vão desaparecendo. Mas podem aparecer outros. Não quer dizer que acabe, que termine aqueles comportamentos. Não, aparecem outros e a gente vai trabalhando com isso. É um acompanhamento diário que os pais têm que ter, com as orientações que a gente dá no consultório, né? Eles levam isso para casa,
Todo final de atendimento a gente conversa, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar aquilo ali, né? É um trabalho em conjunto. E com a escola. Né? Então, o trabalho funciona dessa maneira. Funciona-se numa tríade: escola, pais e os profissionais que estão envolvidos, que a gente tem muita troca. Porque se a gente não tiver essa troca, o tratamento não anda. E a criança não desenvolve. Porque ela precisa passar por esses marcos de desenvolvimento. No início, muitos pais participam do atendimento. Até a criança se sentir à vontade, até a criança sentir confiança, porque o autista tem isso, né? Ele tem muita dificuldade de estabelecer o vínculo. Ele não aceita que tu entre no espaço dele. A gente senta no chão, a gente brinca, a gente conversa. Tu tem que dar ordens simples. Ele tem que compreender aquilo que está acontecendo. Ele precisa de coisas novas, ele não pode ficar habituado com as mesmas coisas. Então, todas essas dicas eu vou dando para os pais. O autista, ele se desorganiza. E quando ele se desorganiza, para ele se reorganizar novamente, ele faz alguma coisa, algum comportamento inadequado. Bate a cabeça na parede, que são casos mais graves, ou ele quebra alguma coisa. Então, tudo isso é falado para os pais, né? E isso faz a evolução da criança autista. Porque se não tiver esse trabalho em conjunto, não vai adiantar. A gente lida com a questão da inclusão. Eles serem incluídos, em primeiro lugar, na família, em segundo lugar, na escola e junto, concomitante com a sociedade. A gente não pode romantizar o autismo e nenhuma outra deficiência. A gente tem desde o autista mais leve, o moderado e o severo. Esses termos mudaram. A gente entra no nível 1, nível 2 e nível 3. Um autista leve, ele pode até passar desapercebido por vocês. Para quem não é da área, vai dizer não, ele é estranho. O moderado já tem uma fala ecolálica, ele já repete tudo aquilo que tu diz, ele já tem descargas de tensão e de emoção, ele tem crises. E o autista severo é aquele autista mais tradicional, é aquele que balança, que vai para frente, vai para trás, é aquele agressivo, é aquele que bate de cabeça na parede. O autismo não tem cura, mas a gente consegue, com um trabalho de estimulação desde bebê, desde criança, fazer com que ele passe por etapas. Então, um autista que a gente pegar moderado, ele pode passar por um autismo leve, mas ele vai ser sempre um autista. A gente vai passando por etapas e ele vai tentando fazer com que a qualidade de vida dele fique mais próxima do normal. Para compreendermos melhor o dia a dia de uma família que possui uma criança autista, entrevistamos a Josiane, que nos conta um pouco mais sobre o seu filho Raul, de 7 anos. Meu nome é Josiane. Tenho 42 anos, eu sou biomédica e dou aula na Universidade Federal de Pelotas para os cursos da área da saúde. E, principalmente, o que não está no meu currículo é que eu sou mãe do Raul, de 7 anos, e da Ruth, de 5 anos. O Raul é autista. O Raul, ele é meu primeiro filho. E quando o Raul ia fazer 2 aninhos, a gente começou a perceber que ele era diferente. Os comportamentos dele não eram os comportamentos característicos de uma criança na idade biológica dele. O Raul, ele não respondia quando a gente chamava pelo nome, mas a gente percebia que ele não tinha problema de audição. Ele tinha uma série de comportamentos repetitivos, balançava muito os bracinhos o tempo todo. Ele não olhava nos olhos. Ele era muito tranquilo, mas ele brincava com algumas coisas de forma estranha. Ele brincava com os carrinhos, não de brincar de carrinho como uma criança comum. Ele ficava girando as rodinhas do carrinho o tempo inteiro. E ele era muito organizado, mas organizado ao extremo. Eu lembro que ele era pequenininho e a gente dava pipoca para ele comer. E ele enfileirava todas as pipocas da maior para a menor e depois ele comia. E a gente achava aquilo bonito. Achava, o Raul é calmo, o Raul é organizado. Só que aí a gente começou a perceber que estava demais. E aí a gente foi procurar ajuda. Procuramos primeiro uma fono, que descartou qualquer problema de audição e nos encaminhou para um neurologista pediátrico. E o Raul recebeu o diagnóstico antes dos 2 anos de autismo. Ele tinha 2 anos e a gente percebia que ele escrevia frases, escrevia palavras, apesar de não falar. O Raul apenas agora, depois dos 6 anos, que ele começou a falar um pouco. Ele ainda é considerado um autista não verbal, porque ele não consegue estabelecer uma conversa. É muito difícil para ele também a questão das habilidades sociais, né? Ele interage de uma forma muito diferente com os pares, não consegue fazer interpretações, então ele tem facilidade para uma série de coisas e para outras ele tem muita dificuldade. Ele hoje, com 7 anos, ele faz uma série de terapias, sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, vai para psicopedagoga também e faz educação física adaptada. Normalmente as pessoas veem o autista como uma pessoa muito inteligente e nem todos são.
né? E o autismo, ele pode vir associado a um déficit intelectual também. E essa romantização do autismo é importante a gente lembrar que não é ruim para eles, inclusive, porque aí tu fica imaginando, né? A mídia explora muito, por exemplo, aquela série, The Good Doctor, né? Que o cara é um gênio, mas na verdade o autismo ele não é legal. Normalmente, quem tem, né, o transtorno do espectro autista sofre muito. E então é por isso que é importante a gente perceber todos esses lados, né? O que a mídia não mostra, né? O quanto as famílias passam dificuldade, né, com essas pessoas. Então, o Raul, aqui em casa, como o Raul tem uma irmãzinha de 5 anos, a gente trata os dois da mesma forma, né? O Raul não tem muita regalia. O Raul acorda, como qualquer outra criança, faz birra para acordar. Como ele tem terapia de manhã, eu não puxo muito ele para as atividades da escola de manhã, porque ele já está cansado. Na escola, o Raul ele tem uma auxiliar pedagógica. O Raul ele ainda depende da auxiliar para uma série de coisas. Ele ainda precisa de ajuda com as habilidades sociais. A única diferença é que o Raul, as brincadeiras dele são diferentes do que as brincadeiras dos coleguinhas dele. O Raul só brinca com letras. E ele fica montando palavras, ou fica escrevendo no quadro negro. A gente tem um quadro negro grande aqui em casa, ele fica escrevendo. Essa é a brincadeira do Raul, escrever. Mas é o dia a dia de uma criança comum. Ele gosta de praia, ele gosta de correr, ele gosta de passear. A gente não priva ele de nada, né? E a maioria deles tem muita dificuldade de interagir com pessoas que não são do seu núcleo. Já o Raul adora pessoas novas, né? Ele é muito sociável, assim, mas a sociabilização do Raul se dá de uma forma diferente. Ele senta do lado e fica ali. Ou ele dá a mão para a pessoa e fica ali, ou ele abraça, ou ele pede colo. Mas ele, como ele não consegue conversar, é diferente, né? E na escola a mesma coisa com os coleguinhas. A maioria dos coleguinhas sabe que o Raul não vai interagir conversando com eles ou brincando da mesma forma. Mas eles tentam incluir o Raul da forma dele, deixando ele ficar junto com eles, dando a mão para brincar, né? Convidando ele para a rodinha. É a forma dele de socializar. Uma das principais dificuldades dos autistas, seja leve, moderado ou severo, é justamente a questão da interação social. Então, quando tu acha que está conseguindo um monte, né, fazer a criança interagir, pá, vem a pandemia e a criança não vai mais interagir. No início, eu fiquei apavorada. Eu achei que seria terrível. Os primeiros 2 meses foram mais difíceis porque as terapias foram suspensas. Depois voltou ao normal e, graças a Deus, beleza. Mas eu acredito que o déficit que o Raul teve não foi tão significativo, porque a gente fez o possível para manter ele conectado com os coleguinhas, participava das aulas pelo Meet, e ele conseguiu passar bem. Logo agora, no início do ano, quando voltaram as aulas no Estrela do Mar, ele voltou para presencial. Nós optamos por não mantê-lo em casa, e o que mais prejudicou durante a pandemia foi a falta de rotina, porque apesar de nós tentarmos manter uma rotina em casa, a rotina da escola é diferente. A rotina em casa ela tem maior flexibilidade, né? E na escola não. Então, essa falta de rotina da escola fez muita diferença. Então, é importante a gente ter consciência, né, que o autista ele não é um inútil, né? Que muitos podem chegar longe, outros não, né? Mas a importância de incluir eles no meio social, na escola, e de não tentar ver com olhos de exclusão, né? Tentar incluir, enfim, porque são pessoas tão capazes quanto qualquer um de nós, mas que apresentam limitações, que apresentam dificuldades, e dificuldades todos nós vamos ter em algum momento da vida, né? Então é muito importante nós falarmos sobre, não só sobre autismo, mas sobre qualquer outra deficiência ou qualquer outra diversidade, né? Nós somos seres diversos, né? E é importante a gente falar sobre isso.